encheis os corações como em Meriba. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje nos fala da proximidade de Jesus com os cobradores de impostos e os pecadores. Eram mal vistos pelos fariseus e mestres da lei. Por malevolência, faziam juízos apressados a respeito dele, de forma a levá-lo a perder a credibilidade tanto diante dos discípulos quanto diante das multidões que o procuravam. Entretanto, conviver com os pecadores e excluídos fazia parte da pedagogia de Jesus, a fim de levá-los a converter-se ao reino. Chama precisamente o evitado por todos para fazê-lo também merecedor do reino. A solidariedade com os pecadores não se estendia aos pecados que cometiam, mas sim à pessoa deles, pois era preciso também alertá-los para que banissem de suas vidas tudo quanto os afastava de Deus. Jesus acreditava com todas as forças de seu coração na possibilidade de conversão do coração humano. Por isso, empregava todos os meios disponíveis para atrair os pecadores para Deus, mesmo correndo o risco de ser vítima da maledicência de seus adversários. Menosprezando as críticas alheias, importava mostrar aos pecadores a possibilidade de uma vida fundada na misericórdia e na justiça. O caminho escolhido por Jesus foi o da solidariedade, que revela como cada um de nós é tratado por Deus. Os cobradores de impostos eram marginalizados porque colaboravam com o poder opressor romano e porque tiravam o seu lucro cobrando a mais, através de extorsão. Jesus, quando entra na casa de Mateus para uma refeição, misturando-se com outros publicanos
e pecadores, infringe prescrições fundamentais farisaicas e entra em comunhão com essas pessoas marginalizadas. O termo pecadores era um termo técnico da época para membros de profissões desprezadas e consideradas suscetíveis de impureza ritual. Uma lista indica pessoas que trabalhavam com asnos ou camelos, marinheiros, pastores, comerciantes, médicos, por causa do sangue, açougueiros, curtidores e cobradores de impostos, como membros dessa categoria de pecadores. Jesus se defende usando um provérbio de bom senso, também conhecido nos escritos de outros autores, como Plutarco. Como o médico tem que se expor ao contágio para curar doentes, o médico espiritual se expõe a impurezas legais para salvar os marginalizados. A misericórdia de Deus não somente acolhe, mas vai em busca dos perdidos e os reintegra na comunidade de fé, como também mostra especialmente Lucas. O texto pode nos levar a questionar a nossa prática de misericórdia, pois nós também criamos categorias de puros e impuros, muitas vezes em nome de Deus. Sempre existe a tendência de formar comunidades elitizadas, que se gabam de ser praticantes, observadores da lei e, quem sabe, desprezam sem que digam ou notem isso os que não correspondem aos seus critérios. Como são tratadas as pessoas com problemas de divórcios, de vícios ou com uma outra orientação sexual em nossas comunidades? As nossas comunidades se assemelham a Jesus, que ia atrás das pessoas taxadas de impuras no seu tempo, ou se assemelham aos fariseus que se fechavam nos seus rituais e rotulavam e marginalizavam os outros, comunicando um Deus mais preocupado com a pureza ritual do que com a misericórdia? Jesus não condena o sacrifício e os ritos, mas denuncia a situação quando o apego a eles leva ao abandono do mandamento fundamental de misericórdia. Para todos nós, ressoa fortemente o desafio lançado por Jesus. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Seja Jesus o nosso modelo de compaixão para não cairmos numa prática religiosa que rotula e marginaliza em nome de Deus exatamente os que mais precisam sentir o seu rosto misericordioso e compassivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.